pessoal, tudo bem? Eu sou a Pamela e hoje queria começar contando uma notícia incrível. Foram descobertos aqui mesmo no Brasil, na nossa costa marítima, os destroços de uma nave espacial. Os cientistas conseguiram remover a nave e reuniram as imagens que comprovam a vida extraterrestre. E tem mais! Após serem retirados da água, esses seres continuavam vivos, o que mostra uma alta capacidade de hibernação. Pois é, eles se mantiveram em estado vegetativo e agora que foram resgatados, estão aos poucos recuperando a consciência. Uma equipe de linguistas já foi chamada e conseguiram identificar uma forma de comunicação. Eles rapidamente aprenderam nossa língua e já estão se comunicando conosco. E tem mais! Consegui até as imagens para mostrar para vocês. Assistam comigo! Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. É isso mesmo, busquem conhecimento. Não há modo de resumir melhor o tema da aula de hoje. Fake news e as formas de argumentar e mantermos um posicionamento diante dos fatos. Fala sério, né, gente? Acho que ninguém aqui acreditou na minha notícia, né? Bom, espero que não. Tava meio na cara que eu tava inventando um fato que, na verdade, era fake. Eu misturei uma história que acabei de inventar, os destroços de uma nave na nossa costa, com a famosa história do ET Bilu. Pois é, esse era o nome do ET, Bilu. Dá para acreditar? A questão é o que o tal ET Bilu, grande conselheiro dos terráqueos, recomendando que buscássemos conhecimento, foi motivo de uma reportagem televisiva em rede nacional. Logicamente, logo surgiram cientistas desmentindo esses fatos e a história foi, inclusive, criminalizada. O ET Bilu virou um grande negócio imobiliário. O cara comprou uma terra imensa. Mentira. E ele fazia uns iglus assim, baratinho de tijolo, e ele dizia que ali no centro ia descer a nave-mãe, entendeu? E vendia por 100 mil reais cada iglu desse. Eu tô muito para otário, otário de São Paulo, cara. Percebem a gravidade da história? Toda a notícia do ET Bilu não era apenas uma piada jornalística ou uma pegadinha, mas se tornou um meio de enriquecimento ilícito. O ET Bilu, a grávida de Taubaté, são apenas alguns exemplos de notícias que foram veiculadas pelos meios de comunicação e logo foram reveladas como farsas. Mas hoje vivemos em um mundo diferente e muito mais dinâmico do que há 5 ou 10 anos atrás, quando essas notícias surgiram. Com a difusão das redes sociais, as tais fake news ganharam um meio de propagação muito mais rápido e eficiente. Desde o século XIX, que o termo fake news já aparece em dicionários. Como vimos, não é de hoje que se espalham mentiras como se fossem verdades. Mas foram mesmo as redes sociais que ajudaram a amplificar esse problema. O termo fake news começou a ser usado mais amplamente em 2016, durante a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. A partir dali, aquilo que antes era motivo de risadas e diversão começou a ter consequências mais sérias, algo que os criadores do ET Bilu já apostavam lá atrás, vendendo terrenos. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, o objetivo era mesmo a promoção de uma ideia para fins comerciais ou, no caso do universo virtual, a criação de manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com a publicidade digital. Mas, para muito além da finalidade puramente comercial, as fake news começaram a ser usadas como meios para criar boatos, reforçar pensamentos e difundir mentiras, disseminando o ódio. E como eu ia dizendo, desde a eleição de Trump nos Estados Unidos, as fake news se tornaram um grande instrumento da política. Em época de eleições, é comum candidatos ou eleitores usarem mentiras para levar vantagens. Com a presença de tantos eleitores nas redes sociais, uma mentira bem plantada pode alterar os rumos de uma eleição.
há pesquisas que indicam que as notícias falsas têm muito mais chances de serem repassadas do que um fato verdadeiro. O MIT analisou dados das eleições de 2016 nos Estados Unidos e constatou que as informações falsas têm 70% a mais de chance de serem repassadas. Isso acontece pois somos muito mais suscetíveis a conteúdos emocionais e opiniões baseadas em fortes crenças pessoais. Os fatos objetivos parecem frios demais e acabam por ter menos influências sobre a opinião pública. Para disseminar informações falsas, é criada uma página na internet. Um robô criado pelos programadores desses grupos é o responsável por disseminar o link nas redes. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Com tamanho volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando essas informações. Dessa forma, está criada uma rede de mentiras com pessoas reais. E é aí, além das redes sociais, como o Facebook, Twitter, os aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, passam a ser o grande canal das fake news. E convenhamos, né? Quando você recebe uma mensagem de uma pessoa conhecida, de quem você é próximo e tem relação de afeto, você tende a confiar nessa pessoa. Recentemente, assistimos no mundo à disseminação de notícias falsas relativas ao novo coronavírus. Com a epidemia mundial, milhares de pessoas se viram colocadas em isolamento social e a rede de fake news não parou de noticiar a descoberta da cura da doença, sem que houvesse nenhum fundamento científico. Evidentemente que nós entramos no século XXI com uma percepção também, né, de que a ciência ela aponta caminhos, aponta trilhas, mas vale bastante a opinião, a emoção. E o mundo digital, em larga escala, trouxe à cena pessoas que, não tendo antes um local na qual poderiam falar e nem um território no qual seriam ouvidas, encontraram no mundo digital, especialmente nas redes sociais, um tempo extremamente denso para o eu acho que. E aqui, voltamos à dica preciosa do ET Bilu. Busquem conhecimento. Hoje, existem vários mecanismos e fontes de pesquisa para nos certificarmos que uma notícia é ou não verdadeira. São as agências de checagem ou fact-checking. Essas agências verificam a origem da notícia, buscam as informações disseminadas pela manchete e confirmam a veracidade dos fatos. Anota aí algumas delas: Agência Lupa, Aos Fatos, Truco, o UOL Confere, Boatos.org e E-Farsas. Sempre tem alguma coisa por trás de uma fake. A gente checa os fatos para você não cair no fake. E por que é importante checar uma notícia? Bom, aí a gente começa a entrar em um outro assunto. Pensa só, se as fake news se tornaram um grande instrumento de disseminação de discursos mentirosos sobre política, saúde pública e outras coisas que interessam não só a uma pessoa, mas a todos nós enquanto conjunto da sociedade, isso significa que elas se tornaram uma questão pública. E qual a principal virtude da vida pública, ou seja, da vida em sociedade? A nossa capacidade de dialogar, aumentar e convencer aos outros por meio da persuasão. A palavra política, tão desgastada em nossos dias, na verdade, tem esse sentido. Ela surge para nomear a preocupação dos cidadãos gregos com sua cidade, lá chamada de polis. A política, sim, é uma atividade que exercemos uns com os outros para juntos determinarmos como será a nossa vida em comum. E aí eu te pergunto, seria justo levarmos esse debate adiante, dialogando sobre as melhores formas de convivência pública a partir de mentiras? No fundo, é uma questão ética. Para debatermos, é importante estabelecermos um argumento plausível, baseado em fatos e dados que sustentem os meus posicionamentos. E veja,
A vida em sociedade é naturalmente plural. As pessoas pensam de formas diferentes e têm opiniões diferentes sobre como é melhor habitarmos o mundo juntos. E isso nos enriquece, pois aprendemos uns com os outros. A diversidade de pontos de vista nos ajuda a tomarmos as melhores decisões. No entanto, esses pontos de vista terão qualidade à medida que estiverem apoiados em fatos concretos e não apenas em achismos. Você já deve ter visto essa imagem. Ela nos dá uma ideia interessante dos diferentes pontos de vista em um debate. A partir de seus respectivos pontos de vista, ambos os debatedores têm razão. Nesse sentido, para construir meu argumento, preciso me deslocar de meu lugar, entender o ponto de vista do outro para poder contra-argumentar. Mas aí, no caso da imagem, vocês me dirão que é um impasse e que basta eu compreender o ponto de vista do outro e pronto. Mais ou menos, porque na verdade alguém fez aquele desenho no chão e os dois debatedores, depois de compreender o motivo de não concordarem, poderiam ir além de suas percepções e buscarem os fatos. Quem desenhou aquele número? Teria a pessoa a intenção de deixar na dúvida? Ou quem desenhou escolheu 6 ou 9? Esse exemplo é bacana, pois evidencia o quanto temos que ir mais longe na construção de um argumento. Entendermos os diferentes pontos de vista, verificarmos os fatos, checarmos nossas fontes e, a partir daí, estaremos aptos a formular um argumento, que não é simplesmente uma opinião baseada em algo que alguém disse. Pelo contrário, é uma formulação apoiada em fatos e dados com uma fundamentação objetiva. Só então podemos sustentar uma posição, pois assim você terá certeza de que seu posicionamento não está frágil e poderá ser refutado no primeiro minuto de uma conversa. Lembre-se, por mais fundamentada que seja sua posição, baseada em argumentos racionais e concretos, ainda assim, novos fatos podem vir à tona. E nesse caso, não tenha medo de mudar de posição. Você não estava errado antes, mas enriqueceu suas percepções com novos pontos de vista, tão justos quanto o seu. E é isso, pessoal. Um grande abraço e busquem conhecimento. Até a próxima!